Olá pessoal, neste vídeo vamos falar sobre integração por partes. Bom, tudo começa na derivada, a regra do produto. Vejamos, vamos recordar aqui, ó. Dado que a gente tem duas funções, ó, f vezes g. Se a gente for fazer a derivada disso, como é que seria a regra aqui do produto? Seria f' vezes g mais f vezes g'. Não é isso? Ó, um produto de funções, a derivada é deriva f, a g não, mais o f que derivou, agora não deriva, e o g que não estava derivado, agora deriva. Bom, em cima dessa equação aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou aplicar integral em todas as parcelas. Quando eu fizer isso, o que eu vou ter? Ó? Integral de f vezes g que está derivado. Isso é a mesma coisa que f vezes g, sem derivar e sem integrar, porque a gente está fazendo e desfazendo a operação. Sobrou então, aqui depois do igual, essas duas integrais. Ó. Integral, né? De f' vezes g, mais a integral de f, g'. Produto aqui. Daí agora eu vou decidir qual das duas, né? Na verdade tanto faz, uma das duas eu vou colocar aqui, vou isolar. Então eu vou fazer assim, ó, integral, suponha que eu vou pegar essa primeira aqui, ó, f' vezes g, isso é igual a f vezes g menos integral do inverso que tiver aqui. Se aqui está f', então aqui está f. Se aqui está g, aqui tem que ser g'. Então, essa é uma forma, né, da integração por partes. Esse é um dos formatos, caso eu isole essa primeira integral. Se eu isolar a segunda integral, a gente só vai mudar aqui o formato. Vamos pegar um exemplo prático aqui já. Vamos pegar a integral da função x vezes cosseno de x dx. Pronto, ó. Eu tenho duas funções aqui, ó, veja só, x e cosseno de x. Uma delas vai ser uma função sem derivar e a outra vai ser uma outra função derivada. Para eu fazer a escolha correta aqui, para não ter problemas na hora de fazer a integral, fazer o processo aqui de uma segunda integral, né, existe uma dica, uma regra aí, que tem você encontra em alguns livros didáticos. Ele tem uma regrinha conhecida como LIATE. O que seria isso? Seria a abreviatura, né, do nome das funções que você vai escolher aqui para que ela não seja a função representada por derivada. O L é logaritmo, o I é inverso trigonométrico, tipo arco-seno, arco-cosseno, arco-tangente. O A é algébrico, T trigonométrico e o E exponencial. Aqui nós vemos a função x e cosseno de x. Cosseno é uma função trigonométrica e x uma função algébrica. Então aqui ó, o A vem antes do T, ou seja, o algébrico vem antes do trigonométrico. Esse vir antes aqui não é a mesma coisa que vir na ordem aqui da integração. Tá? Eu poderia ter cosseno de x vezes um x. Poderia ser contrário aqui. Eu falo, o primeiro eu falo em relação à escolha. O algébrico ele vai ser escolhido como a função que não deriva. Então aqui no caso eu vou precisar fazer assim. Ó, eu tenho f, vou ter sempre um f', um g e um g'. Pronto. Quem eu vou escolher para ser a função f ou a função g, ou seja, a função sem derivar? Eu vou escolher o x. Por que o x? Porque o x é algébrico, e toda vez que tiver um algébrico e um trigonométrico, o algébrico é o primeiro a ser escolhido aqui. Ó. Então, x. Se ele é o f, o cosseno tem que ser o g'. Então, a gente põe cosseno aqui. Daí agora, o que a gente faz? Ó? Faz a derivada aqui de x, dá 1. Faz a integral de cosseno, ou seja, qual função que quando eu derivo dá cosseno? É a função seno. Daí então, ficou como aqui a nossa escolha? Veja bem, o x ele ficou com o formato de
do f e o cosseno ficou como o g'. Então, eu escolhi esse formato aqui de integral. Então, colocando esta integral aqui, isolando essa integral, o que vai sobrar? Vai sobrar fg menos integral de f'g, né? Vai pegar sempre o contrário aqui. Então, aqui, quem a gente coloca aqui na frente? Ó? Vamos colocar o x e o seno de x. Por quê? Porque x é o f e seno é o g, menos a integral de... Veja bem, ó, se aqui foi escolhido como f, aqui tem que ser o f', o derivado, que no caso é o número 1. Eu vou escrever 1 aqui, mas não é necessário, só para poder entender. E se aqui nós tínhamos o g' como função, sendo o cosseno, na outra integral ela tem que ser o g, que é a função seno de x, dx. Em geral, as nossas escolhas de quem é f e quem é g são feitas de tal forma que essa segunda integral tem que ser uma integral muito mais fácil do que esta daqui, né? Teoricamente, né? Com o tempo a gente vai ver outros vídeos aí, em outros vídeos a gente vai ver outros exemplos e aí dá para eu explicar melhor sobre o que eu falei. Bom, então como ficaria isso aqui? Ó? X vezes seno de x. Agora aqui, ó, qual que é a integral de seno? É uma função que quando eu derivo dá seno. No caso seria menos cosseno. Menos cosseno, só que eu tenho um menos aqui fora da integral. Então vai ficar mais, né? Mais cosseno de x. E, sem esquecer dela, a constante, porque estamos aqui ainda na integral indefinida. Então pronto, essa é a resposta desta integral aqui. Ó. X cosseno de x, a integral dela dá x vezes seno x mais cosseno de x mais a constante. Nos próximos vídeos faremos mais exemplos de integração por partes. Então, até lá! É isso aí, pessoal. Este foi mais um vídeo do canal Matemática Base. E se você não está inscrito no canal, clique aqui em inscrever-se. E, para cada vídeo que você assistir, não esqueça de clicar em gostei, para ajudar a divulgar o canal. Obrigado por ter assistido. Até mais!